Angry Birds é uma franquia de jogos que faz muito sucesso hoje em dia. Já fez muito no passado. Sua origem humilde começou lá na Finlândia em 2009, quando uma pequena empresa chamada Rovio criou o jogo em alguns meses. Eles publicaram para os dispositivos móveis e rapidamente o jogo fez um baita sucesso pelo mundo inteiro. Nós temos até versões para consoles de videogames, sim, PlayStation, Xbox e etc. E ao longo do tempo, a Rovio foi lançando novos jogos de Angry Birds, e esses jogos escondem bastante segredos. E por isso, eu decidi fazer um iceberg dos jogos de Angry Birds, contando seus segredos mais conhecidos até os mais desconhecidos. E caso você não saiba o que é um iceberg é um novo tipo de vídeo que surgiu no YouTube há um tempo atrás e que é meio que um meio de expor informações desconhecidas sobre uma determinada franquia por meio de tópicos de um iceberg, sendo as primeiras camadas mais conhecidas enquanto as mais fundas desconhecidas. Meu nome é Heitor e hoje nós vamos falar sobre o iceberg de Angry Birds. E caso você goste do vídeo, eu peço para que você deixe o seu like e se inscreva para mais conteúdos desse tipo. Origem. Como eu já disse antes, Angry Birds teve a sua humilde origem lá na Finlândia em 2009, enquanto a Rovio Entertainment estava passando por dificuldades financeiras, que teve que reduzir seus funcionários de 50 para 12, e eles precisavam de um jogo novo para lançar e fazer sucesso. E por isso eles foram desenvolvendo o jogo com o tempo, até se fazerem pequenos esboços de pássaros e porcos. Até que eles pensaram que eles achavam os pássaros animais muito irritados e os porcos mais passado pro lado perverso e por aí. Eles então criaram um jogo com esses dois elementos, mas eles estavam pensando como iriam fazer a jogabilidade. Como os jogos de canhão estavam fazendo muito sucesso na época, eles decidiram fazer algo parecido. E eles colocaram esses planos em prática e aí criaram Angry Birds, que fez um baita sucesso uns anos atrás. Tipo, foi um sucesso muito grande. Todo mundo falava desse jogo. Foi uma época boa dos jogos mobile e uma incrível origem para uma franquia inteiramente gigante. Crossovers. Angry Birds há jogos em que eles fazem crossovers com outras franquias. Sim, crossovers com jogo de pássaro. Entre esses estão jogos como Angry Birds Real, Angry Birds Real 2, Angry Birds Star Wars, Angry Birds Star Wars 2, Angry Birds Cheetos, Angry Birds Transformers e etc. Há muitos jogos crossovers de Angry Birds que são muito bons por sinal. Angry Birds Toons. Angry Birds Toons foi uma série de animação de Angry Birds que foi lançada na web. Sim, é tipo aquelas animações do Subway Surf, tá ligado? Pra você ver que até um jogo de pássaros tem uma animação, enquanto Crash Bandicoot, que é um jogo que faturou milhões de dólares com seus jogos e é muito mais antiga que essa franquia, simplesmente não tem uma série animada. Só algumas demonstrações que não foram ao ar. Mas enfim, é uma série legalzinha. Eu já assisti alguns episódios e é legal. Bem, é isso. Angry Birds Journey. Angry Birds Journey é nada mais nada menos do que o mais novo jogo da franquia. Sim, a franquia está viva até os dias de hoje. E é um jogo legal. Eu gostei dele, não fui muito longe, fui só até o level 9. Mas no futuro eu penso em reinstalá-lo para passar as outras fases, me divertir e rever os bons tempos. Muitas pessoas criticam ele por ele ser um pouco tanto automático. É, isso é verdade, ele é um pouquinho automático.
não tem a mesma dinâmica dos jogos antigos, mas são públicos diferentes, então cada um tem que respeitar o público, fazendo assim mecânicas apropriadas para esse público. E bom, é um jogo legal, instala aí caso você queira jogar algum jogo novo do Angry Birds, e eu gosto dele até agora. Angry Birds Stella. Angry Birds Stella é uma série de animação e um jogo de Angry Birds, mas eu vou especificamente falar do jogo que eu joguei alguns anos atrás. Foi um dos Angry Birds que eu menos joguei, eu confesso, e tipo, eu não conhecia muito sobre ele, e o que eu posso dizer que é um jogo da Stella e que ele é um dos jogos mais únicos de Angry Birds. Até porque só um pássaro das antigas retorna, que é a Stella, e os outros personagens são personagens novos, que são até que ok. Este jogo tem uma temática mais puxada pro lado feminino, por causa da maioria dos personagens serem do sexo feminino, e só um pouco é do sexo masculino. E bem, é isso que eu tenho que dizer, é um jogo legal, que eu não joguei muito, mas para quem tiver o download aí e ainda ter o jogo no seu celular, no seu tablet, ou o que for, eu recomendo que jogue. Emoção dos jogos nas lojas digitais. Bom, isso não é novidade. Todo mundo já deve saber que os jogos de Angry Birds foram tirados das lojas virtuais, como Apple Store, Play Store e etc. O motivo disso é porque a Rovio decidiu não continuar atualizando esses jogos mais antigos. E isso é uma desculpa muito esfarrapada. Uma desculpa meio paia que não convence ninguém. Tipo, não convence ninguém mesmo. E tipo, ela tira os melhores jogos, mas ela deixa os mais paia, tá ligado? Mas ainda bem que em 2000 e sei lá quanto, né, ou tá voltando aí na tela, eles lançaram Angry Birds Classic, que é o remaster do Angry Birds 1, o primeiro lá, para os dispositivos móveis mais modernos, com novos desafios, novas fases e novas habilidades, entre outras coisas. É um remake legal, que eu recomendo que joguem. E bem, é isso. Desafios diários. Bem, os desafios diários, como o nome já diz, são desafios em que eles são desafios que você deve cumpri-los, caso você quiser, né, ao troco de alguma recompensa. E como o nome já diz, eles são diários, no caso podem ser semanais, mensais e etc. Eles estão bastante presentes no Angry Birds Friends, que é um jogo de Angry Birds aí que até hoje está disponível para os dispositivos móveis, ainda bem. E bom, tem os desafios que são legais, outros que são meio hardcore e outros que são meio paia. Mas bem, é um toque legal que... Por isso que a Rovio decidiu desatualizar os jogos de Angry Birds. Ela não quis mais continuar com os desafios diários em certos jogos, o que é algo muito triste, né? Angry Birds Fight. Angry Birds Fight é um jogo estilo RPG Puzzle que, sendo sincero, ele era muito bom. Eu jogava ele várias vezes e toda vez que chegava a hora do combate lá, que você formava todos os puzzles e os pássaros começavam a brigar, mano, eu simplesmente ficava pressionando a tela do meu celular, tablet, pensando que quanto mais eu tocasse, mais rápido eu tocasse, mais dano ia causar ao inimigo, sendo que não era necessário isso. Foi mó aí. Enfim, é um jogo aí legal, um jogo mais diferenciado de Angry Birds, que eu gosto bastante. E uma curiosidade dele é que ele foi o único, ou um dos únicos, ou o primeiro jogo de Angry Birds que foi feito no Japão. Sim, é um jogo de Angry Birds feito no Japão, meu amigo. Épico, né? E bom, em 2017, os servidores dele foram fechados. Mas, só para lembrar, o jogo é de 2015, ou por aí, e o jogo foi encerrado em 2017. Não passou muito tempo, infelizmente, mas deu para se divertir um pouco.
Ainda bem que os fãs estão produzindo um remake, né, desse jogo, chamado The Angry Birds Fight Reboot, que até agora tá legalzinho. Não vou mentir. Mas eu sinto saudades dos tempos antigos. Terrence é mais rápido que Chuck? No filme dos Angry Birds, nós tivemos várias cenas engraçadas, entre aspas. Mas uma dessas foi ver o Terrence superando o Chuck na velocidade. Sim, o Chuck, caso você não saiba, é um personagem rápido da franquia dos Angry Birds. E ele estava correndo em alta velocidade, até que simplesmente o Terrence chegou lá antes dele. Sim, e eles estavam correndo ao mesmo tempo. Bem, isso é nada mais nada menos do que uma cena de alívio cômico, que foi inspirada em um episódio de Angry Birds Toons. Nada demais, é só um alívio cômico. Angry Birds Epic para PS4. Existe uma conquista em Angry Birds Fight que é bastante intrigante e interessante, que tem o nome PS4 envolvido. No caso, isso quer dizer que Angry Birds Epic deveria ter uma versão para PS4 e teria algumas conquistas desbloqueáveis só nessa versão? Bem, isso talvez seja verídico ou não, mas de qualquer jeito algum cara da Rovio esqueceu de apagar essa conquista aí. Mas seria da hora um Angry Birds Epic para PS4. Versões chinesas. Existem sim versões chinesas de Angry Birds, tanto que algumas têm até algumas mudanças significativas, outras nem tanto. Só se sabe que há uma versão chinesa de Angry Birds, com obviamente títulos em chinês e etc. Não há tantas mudanças. Bootlegs. Há vários bootlegs de Angry Birds para consoles espalhados por aí na web. Entre esses estão Angry Birds de Nintendinho, de Mega Drive e etc. São incontáveis bootlegs que, se eu passasse esse vídeo só contando elas, daria em cerca de uns 30 minutos. Mas ok, né? Eles são de uma qualidade muito duvidosa, né? A maioria são ruins e tipo muito ruim mesmo. Mas alguns são até que decentes, tipo de Nintendinho, que até que dá pra jogar. Jogo sugerido por fã. Sim, existe um jogo sugerido por fã de Angry Birds. E adivinhe que jogo é esse? Angry Birds Star Wars. Foi realizado esse pedido por um fã, é claro, lá no Passarinho Azul. E ele pediu para a Rovio fazer um jogo de Angry Birds com a temática de Star Wars. A Rovio respondeu seu comentário dizendo que em breve eles iriam fazer um. E bem, hoje nós sabemos o que aconteceu, né? Valeu, Rovio, tu é demais. E eu gostei muito dessa parte humilde da Rovio. E eu até achei fofo da parte dela. King Pig no filme de Angry Birds. A partir de agora eu falarei só sobre os filmes de Angry Birds. Bem, vamos lá. King Pig é um personagem do primeiro jogo de Angry Birds lá, e que ele deveria estar presente no filme de Angry Birds, mas infelizmente ele foi cortado. E bem, uma curiosidade minha é que eu pensava que o Leonardo, sim, aquele personagem lá do filme, ele era o Rei Porco. Eu era criança muito estranha. Só que o que quebrou minha cabeça foi perceber que realmente o Leonardo existia desde o primeiro jogo. Isso pra mim explodiu minha mente de uma maneira que eu não consigo explicar. E olha que eu descobri isso esse ano, quando fui pesquisar informações para colocar nesse iceberg. Voz do Red na Ucrânia. Por incrível que pareça, o dublador do Red no filme dos Angry Birds é nada mais nada menos do que o presidente da Ucrânia. Sim, você sabia dessa? Eu fiquei de queixo caído quando descobri dessa. E esse ano ainda. Foi um toque até que legal que eu achei de certa forma interessante. Cena polêmica do filme de Angry Birds. Nos filmes de Angry Birds nós temos cenas um pouco tanto adultas. Bem, isso se você entende. Agora caso você seja uma criança, você provavelmente não vai entender.
Bem, mas tem algumas cenas que são meio suspeitas. E entre essas está uma cena tão suspeita que ela foi até proibida e cortada em algumas versões. Essa versão, essa cena no caso, é do Chuck explicando o plano dele, tipo, explicando o contexto. Os porcos roubaram os ovos, os filhotes dos pássaros do filme da Ian. Aí depois o Chuck dá uma ideia. Aí ele pensa em substituir os filhotes. E caso você entenda de reprodução animal, você provavelmente já deve saber o que a cena quer dizer, né? Mas deixando isso de outro lado. Essa cena foi tão polêmica que vários sites começaram a criticar essa cena e etc. Tanto que ela até foi cortada na transmissão da Cartoon Network. Bem, eu não tenho como provar, né? Mas eu já vi alguns relatos. E também provavelmente eu tenho 199% de certeza que quando a Record transmitiu esse filme, ela cortou essa cena. Tipo, certeza absoluta, né? E quem poderia saber que simplesmente um filme de pássaros poderia ter uma cena igual a essa, né, meus amigos? Bem, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa teu like aí e se inscreve para fortalecer o canal. E se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, como icebergs, eu vou estar lendo os comentários aí e vou estar lendo a opinião de vocês. E bom, se vocês quiserem outros tipos de vídeos também, tipo top 10, curiosidades, listas e etc, eu vou estar lendo os comentários. Eu sempre leio e sempre dou um carinho para vocês. E bom, é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Fazer esses vídeos de iceberg estão até que sendo legais. E eu pretendo melhorar daqui pra frente. Comprar os 2 últimos icebergs e com esse aqui. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. E adeus. Falou, amigos. Vejo vocês no próximo vídeo.